Segundo Coríntios capítulo 5, verso 7, quem achou diga aleluia. Os adolescentes subindo, que Deus abençoe a palavra, a ministração. O texto diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Feche os teus olhos por um pequeno instante. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida, Jesus. Usa a minha vida, eu te peço, Senhor, porque Tu sabes que sem Ti nada posso fazer. Eu clamo, Senhor, ao Teu Espírito, para que cada pessoa aqui, Senhor, use desse momento, meu Pai, para receber a Tua palavra, Senhor. Todo esforço, meu Pai, que possamos fazer, Senhor, tem sido feito, até mesmo, meu Pai, na reestruturação da igreja, na tecnologia, Senhor, no equipamento de som, de iluminação, Senhor, na própria estrutura. Mas isso sim, Senhor, é tão pouco, meu Pai, perto daquilo que o Senhor pode fazer, Jesus. Cura vidas, meu Pai, essa manhã e à noite no culto também, Senhor. Transforma corações, meu Pai, e que haja, Senhor, arrependimento, Senhor, mudança de comportamento, entendimento de quem Tu és, Senhor, e principalmente no tema da mensagem de hoje, Senhor, uma profundidade em fé. Em nome de Cristo Jesus, é o que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Quem que vai ficar aqui comigo? Ou no violão, ou no teclado? Glória a Deus. Posso começar, igreja? A palavra fé, no seu original, ela traz um significado importante. É convicção, é confiança, é certeza e é fidelidade. Amém? Pode já começar a jogar uma apresentação aí, galera, por favor. A fé, ela é muito ampliada no sentido do que de fato ela significa, porque fé traz muita confusão em relação a pensamento positivo, ao meu desejo se realizar, aquilo acontecer segundo eu quero. Há muitas ministrações que trazem um aspecto de você determinar pela fé algo. Isso tem uma linha muito fina em que verdadeiramente o que é fé e o que é apenas uma intenção pessoal do coração. Paulo, quando fala aqui sobre fé, ele está falando sobre um estilo de vida e não sobre algo que passa apenas por mim. Quando ele fala porque vivemos por fé e não pelo que vemos, então a fé não passa a ser algo em que, olha, estou precisando de fé hoje para resolver isso, então eu busco em alguma circunstância, em algum homem ou mulher de Deus, algo que vai startar essa fé, e aí eu utilizo ela no momento em que eu acho oportuno. Isso não é fé, porque fé é estabelecida pelo apóstolo Paulo como um padrão de vida. Nós vivemos por fé. Amém, igreja? Então fé, na perspectiva bíblica, não é um pensamento positivo, não é uma emoção ou um otimismo humano. A fé, quando você entende ela como o ponto central do cristianismo, significa confiar em Deus absolutamente, significa completamente andar em Cristo Jesus. Fé, amados, como nós falamos no grego, traz o aspecto de convicção, confiança, certeza e fidelidade. Amém? Repete comigo: convicção, confiança, certeza e fidelidade. Só que esse tipo de comportamento na ótica grega, que está no Novo Testamento,
não significa algo externo, de eu conseguir algo externo, mas é a convicção, a confiança interna que eu tenho em Cristo. Então fé nunca foi sobre algo externo, ou uma conquista externa. Fé sempre foi algo interno, em que eu vivo na confiança de Deus. Porque se a minha fé for só externa, e de repente o propósito de Deus não é aquilo, então eu perco a fé. Se eu perco a fé, eu perco a vida, porque Paulo fala, nós vivemos por fé. Então se eu não tenho mais fé, eu não vivo mais. Isso significa, de fato, que a fé ela é interna. Se você for entender a ótica hebraica sobre fé, eu não vou gastar aqui o meu hebraico, mas significa carregar um sentido de firmeza, constância e estabilidade. Então, se você for pegar as duas óticas, tanto no grego quanto no hebraico, você vai ver isso totalmente descrito através da vida do apóstolo Paulo. Porque se eu vivo uma vida onde eu carrego esse sentido firme, essa constância, essa estabilidade, então nada me abala. Se eu vivo de fato a fé na ótica grega do Novo Testamento, que é a convicção, a confiança, a certeza e a fidelidade, nada pode nos parar. Não por uma soberba, não por um orgulho, não por uma estrutura, nunca isso, mas porque estamos em Cristo. Amém, igreja? A fé, amados, mostra que não é algo superficial e momentâneo. Se você vive por fé apenas nos momentos nos momentos delicados da vida, isso não é fé, isso é interesse. Jesus, num momento oportuno, exorta um grupo de pessoas que estão querendo ali um milagre, que estão querendo a multiplicação de coisas, de curas, e ele responde para esse grupo de pessoas: vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui porque vocês comeram pão. A fé verdadeira em Cristo Jesus nunca foi direcionada a ter coisas. A fé em Cristo Jesus sempre foi direcionada a viver um estilo de vida. Amém, amados? Hoje eu não fiz o convite se ia ser na chinelada ou se ia ser nos ursinhos carinhosos, que já vai ser na chinelada, amém? Então tá bom. Sabe, igreja, quando você fala sobre fé, de fato é o tema da mensagem de hoje. Não caminhe pelo visível, caminhe pelo que Deus direcionou. Se você caminhar só pelo visível, você pode estar até alicerçado à fé em alguns momentos, mas muitas vezes as coisas vão sair do seu controle. Muitas vezes não vai ser como você quis. E se a sua fé é sobre coisas, você vai perder a fé. E aí possivelmente você vai se decepcionar com coisas, inclusive igreja, instituições. A fé nunca foi fundamentada em coisas. A fé é fundamentada num estilo de vida. A Bíblia ela define lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então o que isso significa, igreja? Fé está relacionado à visão. Se você é um homem ou uma mulher de visão, diga glória a Deus. A fé cristã sempre está conectada a uma visão espiritual. Jesus tinha fé, e essa é uma das frases dele que eu sou apaixonado. Quando ele, questionado do que ele estava fazendo, ele dá uma resposta para aquele grupo de pessoas. Ele fala o seguinte: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Ou seja, a convicção dele estava naquilo que já era vontade de Deus para ser materializado. Então a fé não diz respeito ao que você quer de material, ou de resultado, ou de qualquer tipo de frutificação que você imagina e idealiza. Fé está linkada ao que Deus pretende fazer através da tua vida. Então, se está dentro do propósito de Deus
fazer algo nessa terra através da tua vida, a tua fé vai conectar isso. Então Ele vai te dar uma visão sobre aquilo. Uma vez eu ministrei sobre a história de Jesus e seu colega Lázaro, o único homem que morreu 2 vezes. Ele fica sabendo que Lázaro morreu, se entristece, mas havia todo um propósito, amém? Então o que acontece? Passa-se ali um tempo em que rompeu a fé das pessoas que estavam esperando ele, porque ele já estava morto. Então Jesus foi, vamos dizer assim, credenciado como alguém que chegou atrasado, mas ele não chegou atrasado, ele chegou na hora certa. E aí o que acontece? Vocês conhecem o texto, há um milagre, rola a pedra e Lázaro sai, é assim? Mas Lázaro morreu de novo, mais para frente na história, e aí já não foi a mesma história. Então Jesus não teve mais fé? Não, não foi isso, porque são propósitos de Deus, amém, igreja? Propósitos. A visão, amados, não é apenas enxergar com os olhos físicos, mas a visão do reino é conseguir perceber aquilo que Deus já declarou, mesmo antes do natural. Isso é fé. É quando você busca Deus, você tem intimidade com Ele, é quando você está lendo uma palavra e Ele te abre a visão, Ele te abre o entendimento, então Ele te mostra um caminho. Isso é visão, essa é a visão do reino. Mas essa visão que Ele vai te dar diz respeito ao propósito que Ele tem para cumprir aqui na terra. Sabe, amados, enquanto pessoas vão enxergar limitações, Jesus enxergava o propósito. Enquanto as pessoas, ou até a multidão, enxergava fracasso, Jesus enxergava a transformação. Enquanto homens e mulheres ali poderiam ver impossibilidade, Jesus via a materialização do milagre. A pergunta que eu te faço é: qual visão Jesus está te dando? Porque Ele só vai entregar visões para aqueles que andam com Ele. A resposta de Jesus para aquela multidão foi a seguinte: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. A pergunta que eu te faço é: o que o seu Pai tem feito? Pergunta isso para o teu vizinho: o que o seu pai tem feito? Pergunta isso para o outro vizinho: o que o seu pai tem pedido para você fazer? E isso é viver por fé. É quando você vê a palavra de Deus. E olha, amados, vou falar uma coisa para vocês, só uma estatística ilustrativa, tá bom? Que eu vou dizer agora: 99,9% das coisas que Deus já pediu, já estão na palavra de Deus. Falta muito mais execução do que propriamente dito uma visão sobrenatural, intergaláctica, que às vezes a gente acha que fé é isso. Por exemplo, a Bíblia já te mandou amar o próximo como a si mesmo. Então, em fé, ame. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim: ó, tem que ter muita fé, porque tem cada coisinha por aí. Amados, a fé, ela enxerga além do momento. A fé enxerga além do palpável. A fé, ela enxerga de fato o invisível. A fé continua caminhando mesmo quando as respostas não estão completas. Fé não é, ou seja, melhor dizendo, fé não está baseado nas minhas convicções, e nem firmada no meu plano e no seu plano pessoal. A fé está fundamentada no propósito de Deus. Casamento é um gigantesco propósito de Deus. Então, se eu não viver por fé, eu não vou conseguir cumprir o propósito. Igreja é um gigantesco propósito de Deus, mas se não viver pela fé, meu irmão, você não vai conseguir viver igreja. Que é cada facada, é cada crítica, é cada comentário, e está cada vez pior, porque aí você vai tendo resquícios de outros tipos de escândalo naquilo que você está fazendo com lealdade e fidelidade. Eu ia apresentar aqui 75 homens da Bíblia para exemplificar sobre fé, mas eu achei que ia demorar muito. Eu resumi em 5, pode ser?
Vamos lá em Romanos capítulo 4, verso 18. Quem for achando vai dando aleluia. Eu acredito em todas as estratégias de pregação. Eu gosto de pregar textual, mas hoje nós fomos direcionados aqui pelo Espírito para ser algo mais temático, tá bom? Mas depois você mergulha em cada verso desse, em cada história de homens que nós relatamos aqui. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, igreja amada: a fé enxerga o que ainda não existe. Amém? Fé, ela enxerga o que não foi materializado. A fé, ela já enxerga aquilo que vai acontecer. Então, por isso, para homens e mulheres que vivem pela fé, que isso é o que Paulo está falando, eles não enxergam tantos obstáculos quanto a maioria das pessoas enxergam. Eles sabem que vão ter dificuldades, eles sabem que não vai ser fácil, eles sabem que vão precisar trabalhar bastante. Fé não significa facilitação, fé significa só a largada, para você fazer aquilo que Deus está estabelecendo para você fazer. Lá em Romanos capítulo 4, verso 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações. Vou repetir: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. E por que ele teve que crer? Se você for lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, vai estar assim: direção de Deus, pura fé aqui, ok? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Abraão tinha uma mensagem de Deus para construir, desenvolver algo completamente fora do alcance dele. Deus chama Abraão para ele sair da terra, rumo a uma terra que ele ia mostrar. Imagine Deus assim: sai daí, vai para um lugar lá que eu vou te mostrar, cai lá para a estrada e eu vou te mostrar um negócio. O mais impressionante, amados, é que Deus prometeu a Abraão uma descendência incontável, algo imensurável, mas com dois pequenos detalhes. Ele já era muito avançado de idade, como o pastor Abre, assim, por exemplo, alguns que estão aqui. E o outro probleminha era Sara, que era estéril. Então, você junta um que já não aguenta mais nada com uma que é estéril, é só fé, meu irmão. Então, quando você entende que Abraão decide acreditar na promessa acima das circunstâncias, então ele passa a ter uma visão sobre fé em espírito. Mas olha só a grande virada aqui de entendimento. Não foi Abraão que de repente falou assim: eu determino que agora você pai das nações e eu vou ter filhos. Não foi algo pessoal, foi uma visão de reino. Amém? Foi uma visão de Deus. Eu te pergunto, o que Deus tem pedido para você? Um ponto interessante aqui de Abraão: ele precisou ser sensível à voz de Deus para entender o que ele queria. O que acontece é que as pessoas hoje pavimentam o que elas querem e usam a fé como um amuleto para determinar o que ela quer. Isso não é fé, isso é um desejo pessoal que você pode até correr atrás para tentar fazer acontecer, mas fé é quando Deus te chama e fala assim: ó, é isso aqui, ó, abre teu olho, faz você enxergar algo. A visão da fé, ela nasce primeiro no espírito, antes de aparecer no mundo físico. Então Abraão teve uma conexão com Deus ali. Então ele não faz aquilo que ele acreditava ser bom, ou legal, ou importante, ou para ele mesmo. Não, ele começa a fazer aquilo pela sensibilidade e a intimidade que ele tinha com o próprio Deus. Se você está aqui comigo, dá um glória a Deus aí. Então a fé faz a pessoa enxergar aquilo que Deus disse antes mesmo de existir qualquer evidência natural.
O problema não é sobre fé. O problema é que você não busca a sensibilidade com Deus. O problema não é que você não tenha fé. O problema é que você só quer os seus desejos pessoais. E ainda bem que Deus não escutou muita oração que você fez aí, meu irmão, que a gente pede que sem entendimento, como um filho pede alguma coisa para o pai. Vai no shopping com uma criança de 4 anos e 6 anos, você sai com o shopping nas costas, você compra tudo de sorvete, de hambúrguer, de carrinho, de brinquedo, não sei o que, ela quer até um vaso que está no meio do corredor. Vamos comprar, papai, esse vaso que está no meio do corredor aqui? É assim ou não? Vocês já tiveram criança? Eu sei que tem umas irmãs também de 30 a mais, 40 a mais, que às vezes é assim também, né? Vai no Catarina, sabe como é que é, né, meu irmão? Os maridos só fizeram assim, ó. A criança quer comer tudo a qualquer hora, quer comer os sucrilhos meio-dia e meio. É assim, não é? Porque ele não tem entendimento do que ele pede. Não é você vai bater na criança, ela não tem entendimento. Você está ensinando um processo para ela. É igualzinho você pedindo algumas coisas para Deus. É igualzinho pedir sucrilhos meio-dia, um Danone. O que Deus vai falar assim? Não, filho, não, mas eu tenho fé, eu determino que isso vai. Não, filho, você está pedindo um brigadeiro meio-dia. Não é a hora. Quem sabe uma hora depois, se você passar por um processo, lá você vai comer um docinho. Amém, amados? Mas quando Deus traz a visão, quando Deus está te chamando, e Ele abre a tua visão, e te mostra o que você tem que fazer, te mostra quem você precisa ser, primeiro, antes do fazer, aí isso é viver por fé. Fé não é sobre o que você quer, fé é sobre o propósito de Deus. Amém? Se você queria aplaudir a Jesus, então, meus amados. Repete comigo, Davi. O texto lá em 1 Samuel diz assim, Samuel 17:45: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Cuidado, hein? O Senhor é amor, mas é também o Senhor dos exércitos. Um pouquinho para frente, 2 versículos acima, 1 Samuel 17:47 diz assim, ó: a batalha é do Senhor. Amém? O que isso significa? Essa é a fé que transforma a fraqueza em coragem. Nós falamos no primeiro ponto, a fé enxerga o que ainda não existe na linha de Abraão. Amém? Agora Davi vai deixar um ensinamento que a fé transforma a fraqueza em coragem. E eu gostei desse termo, fraqueza em coragem. É claro que Deus pode te deixar forte também, amém? Vira para o teu vizinho e fala assim, ó: é só você ir para a academia e começar a exercitar essa bisnaguinha aí que você chama de bíceps. Ele pode te deixar forte. Você pode ter uma fé fortalecida quanto mais você lê a palavra, é bíblico. Pois a fé vem pelo o ouvir da palavra de Deus, o entendimento da palavra. Você começa a viver pela palavra de Deus. Aqui Davi está num cenário, vocês devem conhecer também o texto. É um cenário de guerra, é um cenário de confronto. Então você vê Golias que afronta ali Israel, né? Todo o exército estava ali dominado pelo medo, devido ali o tamanho do Golias. Mesmo sendo um homem treinados, capacitados para a guerra, eles estavam paralisados. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo te deixa em choque, te deixa paralisado, sem saber o que fazer. E esse medo, de fato, que nos paralisa, é justamente diante dos gigantes que a gente enfrenta. Só que tem dois tipos de gigante que você pode enfrentar: ou com os olhos da fé e com os olhos humanos. Você já deve ter escutado várias pregações assim: e esse gigante, Deus vai derrubar da sua vida. Aí você ilustra qualquer problema que você possa estar passando, e aí você fala que o gigante é a esposa da TPM, e fala assim: vai dar uma pedrada nela. Não, fala assim: não, irmão, fala assim: não farei isso. Repete comigo, seu irmão: não farei isso.
Ou você fala que o gigante é a sogra, ou você fala que o gigante é o teu chefe. Não, tem um gigante para derrubar. E você vai nomeando os gigantes que você acha que é dificuldade na sua vida. Mas não, de repente essas pessoas que eu citei, lógico de uma forma de humor, são pessoas que vão elevar o seu nível de fé, de amor. Nesse caso, de fato, Golias era o inimigo, e ele estava afrontando Israel, era uma guerra determinada aqui. Mas não é que Davi se levantou e quis ser o melhor de tudo, ele só estava fazendo aquilo que ele já tinha visto o pai determinar para ele. Já havia promessa sobre a vida dele, e quem vive pela fé entende as promessas que Deus tem. Deus nos deu uma visão quando viemos aqui para Boituva, e passamos por várias situações, vários processos, vários gigantes que a gente poderia nomear, mas não vivemos por estruturas, nós vivemos por, a resposta é fé, vivemos por isso, igreja. Então, enquanto todos poderiam enxergar o gigante Golias, Davi enxergou o tamanho da possibilidade da manifestação do poder de Deus. Então, ou você enxerga o problema, ou você enxerga a visão que Deus está te dando, em termos da possibilidade da manifestação do poder de Deus. Por mais que havia recompensas para quem derrubasse Golias, você estuda lá depois a palavra de Deus, e eram boas recompensas. Posso dizer que também isso encheu os olhos de Davi? Posso, está tudo certo, porque quando você vive pela fé e você cumpre a palavra de Deus, você tem consequências benéficas. Mas o contexto aqui era improvável, um jovem pastor enfrentando um gigante guerreiro super experiente. Só que a fé, amados, vocês estão aqui comigo mesmo ou não? A fé, ela ignora os problemas. A fé não te torna negligente, mas ela faz você atropelar os problemas, cara. Porque aquele que teve a visão do reino, aquele que vive num propósito, ele crê num Deus. Ele crê num Deus. Ele não está fazendo aquilo por força humana. Ele não está fazendo aquilo por causa do recurso. Ele está fazendo aquilo por causa de uma visão. E a pergunta que eu te faço é: qual é a sua visão de reino? Será que a sua visão de reino é isso aqui? Você acha que a sua visão de reino é uma igreja mais modernizada? Isso aqui não é nada, igreja. Isso aqui é só uma estratégia para melhorar, para tentar ter mais entendimento da palavra, para você poder se conectar mais à mensagem. A fé, ela não ignora os problemas, mas ela impede que eles se tornem maiores do que o próprio Deus. Você vai ter que repetir hoje, porque são frases que precisa cravar na sua mente. Fala aí para esse amado e para essa amada. A fé não diminui o gigante, ela aumenta a percepção de quem Deus é. A fé, ela não pode ser uma fé que amedronta. A fé, ela diminui o problema, e não, como eu disse, não por uma negligência, mas porque Deus já falou em espírito o que vai acontecer, o que tem que ser feito. A fé, ela conjuga um pouco com disciplina, porque a disciplina é fazer o que tem que ser feito independente das circunstâncias. A fé, ela tem essa conotação também, é eu fazer aquilo que Deus já estabeleceu para eu fazer. Mas vão desistir, mas não é sobre isso, é sobre o que tem que fazer, aquilo que Deus falou. Quando Deus fala para Moisés: bate esse cajado, vai abrir, é para passar, Moisés não fez uma enquete: pessoal, se abrir vocês passam, você passa? Todo mundo passa? Não tinha nem como fazer isso. Como eu disse antes, teve pessoas que passou sem nem ver o mar fechado. Quando o cara chegou, já estava aberto, ele já estava pavimentado já, alguém já estava na frente, fazendo acontecer. Vocês creem nisso? Era muita gente, cara. Eu não sei porque eu também me apego aos desenhinhos que sempre passou, né? Porque, pensa comigo, os desenhinhos não abriu, tem algum estudo, depois pesquisa lá, Gabi.
os desenhos mostram que abriu como se fosse uma rua mesmo, né? Então eu vou imaginar que abriu como se fosse uma rua. Se a gente está falando de milhões de pessoas, deve ter demorado para passar aquilo. Então não foi assim, vamos atravessar a rua. Cara, não sei se passou muito tempo, de repente passou mais de um dia, a galera passando ali, não sei. Se bem que, eu gosto de viajar na palavra, cara. Se bem que fala que os egípcios estavam atrás já, então estava uma pegada violenta. Então quem tem fé vai e executa, cara. E vai ter gente passando porque o mar já se abriu. Vocês estão aqui ou não? Então deixa um recado: ande com homens e mulheres de fé, cara. Porque ou você vai entrar na rua pavimentada, ou amanhã depois você vai se tornar esse homem e ser mulher de fé. Amém, amados? E de repente Deus vai usar você para abrir mares lá no seu trabalho, lá no seu prédio, lá no condomínio, lá na escola, lá numa reunião da empresa, lá no escritório. Repete comigo. Ponto 3. A fé obedece mesmo sem entender tudo. Cara, para de querer saber tudo também, meu. Porque eu já fui um desses. Pega a história de Noé, lá em Hebreus capítulo 11, verso 7, um dos heróis da fé. Pela fé, Noé divinamente instruiu acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E hoje, de tanta historinha que você vê, Noé construindo a arca, tudo bonitinho lá, madeirinha, tudo bacana. Cara, deve ter sido terrível. Ele deve ter sido esculachado pelas pessoas, ridicularizado pelas pessoas. Que isso? Repete comigo: visão. Quem tem visão, amados? O texto lá em Gênesis capítulo 6, verso 22: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou. Conforme tudo que Deus lhe ordenou, ou mandou em algumas versões. Então não é sobre o que a gente acredita, o nosso desejo pessoal, amados. É sobre o que Deus estabeleceu. E às vezes, meu irmão e minha irmã, nem você vai entender. Vocês acham que eu entendo tudo? A maioria das coisas, de decisões que eu tomo, é sem entender tudo. Quem anda do meu lado sabe o que eu estou dizendo. Mas uma coisa é certeza: é debaixo de uma visão. Eu não sei como vai acontecer algumas coisas, eu vou planejando, eu vou tentando buscar entendimento, continuo em oração, Deus vai mostrando, como se fosse igual a gente gosta de fazer em casa, né, amor? Caçar o tesouro. Quem faz caçar o tesouro em casa, levanta a mão, com as crianças e com a esposa. Olha lá, ó, casal lá, casal não. É que daqui eu não consigo mais enxergar muita gente. Caçar o tesouro. Você não faz, marido, você não faz caçar o tesouro com a mulher. Você não compra. Fala o nome de um sapato aí, mano. Melicinha. Você não compra uma melicinha, mano, e faz lá caçar o tesouro. Você vai pegando pistas. A criançada pira em casa. Faz isso como casal, faz isso com seus filhos. É tão legal, você vai colocando lá, olha, fica perto do lugar onde a gente fica, não sei o que lá, e azul, aí é o sofá. Simbolicamente falando aqui, amados, às vezes a gente sabe que tem um tesouro, que Deus falou assim, pode ir, só que Ele dá só o primeiro papelzinho da dica. É a única coisa que eu tenho, então nós vamos fazer isso. E aí na obediência, repete comigo, obediência. Na obediência, servo bom e fiel, Ele vai dar um outro papelzinho. E em cada lugar vai estar, cada lugar da obediência vai estar uma nova dica. Aí o que eu tenho que falar para você? Cara, você não obedece nem o primeiro passo, meu irmão. Você não obedece nem o primeiro passo, que é a santidade. Como é que você vai querer escutar a voz de Deus lá na frente, de coisas grandes que Ele tem feito, se você não consegue dar o primeiro passinho da santificação diária? Quem está aqui comigo?
Então a fé obedece mesmo sem entender tudo. A cada obediência, Deus vai te dando, entre aspas, algo simbólico que eu estou dizendo, tá? Um novo papelzinho do caça ao tesouro, até chegar no dia do tesouro. Davi, amados, eu falei de Davi, estava falando de quem? Estava falando de Noé. Então imagine Noé, Deus mandou que ele construísse uma arca em um tempo em que a terra nunca tinha visto aquele tipo de chuva, cara. É só sobrenatural, mas quem vive o sobrenatural e escuta a voz de Deus, ele está preparado para sentir as pedradas, ele está preparado para escutar as negativas, porque ele não vive por opinião, ele vive por boa, ele vive por fé. Então quando eu olho um casamento e a circunstância está completamente destruída, eu não vivo por circunstância, eu vivo por fé, e eu creio que isso vai ser restaurado. Quando eu vejo uma igreja, eu falo, meu Deus, é difícil ter igreja. Vamos fazer o seguinte, irmão, vamos para uma igrejinha lá, não sei onde, hein, pastor? E a gente fica numa zeladoria de uma igreja lá, porque nós já partilhamos sobre isso. Não agora, que agora nós estamos vendo com mais fé ainda. Não, vamos. Mas isso é que Deus tem para nós, pastor? Não é o que Deus tem, então eu vivo pela fé. Fé não é sentimento, fé não é sensação, fé não é emoção, fé não é achismo. Fé é a determinação daquilo que Deus já estabeleceu através da sua palavra. Amém, igreja? A fé verdadeira não exige explicações completas. Deus não vai te explicar tudo, meu amado. Talvez Deus não vai te explicar nada. Ele só vai falar assim, ó, construa a arca. E quem sou eu para perguntar por que, Deus? Para que isso? Eu vou construir. Muitas vezes Deus revela um próximo passo para não mostrar o caminho inteiro, como eu brinquei aqui no caça ao tesouro, justamente para você cumprir processos de obediência. Porque se nós fazemos isso com nossos filhos na primeira e segunda infância, que dirá Deus? Então a fé madura no propósito de Deus, ela continua a construção mesmo quando ninguém mais entende o motivo. Se Ele falou para bater o cajado, irmão, bate que esse mar vai se abrir. Se Ele mandou construir a arca, então constrói, porque vai vir dilúvio. Se Ele mandou derrubar o gigante, vai para cima que esse gigante vai cair. Repete comigo, José. Olha para o teu vizinho, faz uma cara de José e fala assim para ele: a fé permanece firme mesmo no silêncio. Quando você vai estudar homens e mulheres de fé da Bíblia, você vai ver que está um pouco conectado a esse ponto 3 que eu falei, sobre a fé obedece mesmo sem entender tudo. Mas tem uma fé que é ainda mais profunda, é a fé que permanece firme no silêncio, cara. E aí eu gosto da história de José para esse ponto. O texto Gênesis capítulo 50, verso 20, fala assim: vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aqueles que vivem pela fé, igreja, mesmo quando algo mal acontece, Deus proporciona para o bem. Mesmo se você passa por uma situação desagradável, mas você vive pela fé, lá na frente algo vai virar, e aquilo que você passou torna-se algo benéfico. O próprio José estabelece, aqui o contexto era no diálogo com os irmãos. Ele falou: vocês intentaram mal contra mim. Vocês conhecem a história de José? Um filho mais novo, talvez até criado pelo pai de uma forma um pouco mais diferenciada, para não dizer mais mimada, devido à idade. Contextos que a gente consegue extrair ali, mas de fato teve a traição dos irmãos, teve essa negativa. Ele foi comercializado para o Egito. Então o menino que estava ali sendo criado junto com os irmãos, junto com os pais, passa a ir para uma terra desconhecida, uma vida de solidão. E você não vê, amados, durante a história de José, muito papo dele com Jesus. Você não vê muito mimo.
você só vê esse homem fazendo aquilo que ele teve em sonho lá atrás. Ou seja, a fé permanece mesmo no silêncio. Quem é você, mulher e homem de Deus, quando Deus se cala? Quando não vem a resposta? O capítulo 39, verso 21, há uma frase aqui de impacto nesse verso que fala assim, ó: o Senhor estava com José. Mas olha que interessante, na história como um todo, você não vê Deus falando muito com ele, naquela forma diária, como por exemplo falava com Moisés. Só que o texto é claro: o Senhor estava com José. Você precisa de duas coisas: a convicção da visão em fé e saber que Deus está com você. Vão ter coisas que Deus vai pavimentar ponto a ponto, vão ter coisas que Ele fala só assim, ó, vai. E aí você só tem uma certeza: Ele está comigo. Amém, amados? Se Deus está com você, dê glória a Deus aí. José, ele recebeu os sonhos de Deus ainda jovem. Porém, entre a promessa e o cumprimento, ele passou por traições de irmãos, por escravidão, por injustiça, por prisão, por vulnerabilidade. Mas ele tinha duas certezas: a visão e o sonho, e que Deus estava com ele. É o que você precisa ter. Então, quando você estiver passando por cenários de dificuldade em qualquer área da vida, ou se de repente você chegar junto com José ao ponto de traições, escravidão, injustiça e prisão, que eu acredito que não é o cenário, mas mesmo assim esse cara ensinou que eu preciso entender: é uma visão que Deus já me deu, e saber que Ele está comigo. O cárcere, amada igreja, sobre José não cancelou o propósito. O silêncio do próprio Deus nesse período não anulou a promessa. E as traições recebidas não o deixou sozinho. Quem conhece a história de José, dá glória a Deus. Então acorda essa pessoa que está dormindo ao seu lado e fala assim, ó: o silêncio nunca significa ausência de Deus. Os planos dele permanecem, gritando para os que andam pela fé. A voz de Deus pode se calar no caminho, mas o grito do propósito ecoa na nossa mente, amados, aqueles que vivem pela fé. E o último, para encerrar, digam Bartimeu. Porque a gente transitou por homens que desbravaram depois estradas longas, mas eu encerro aqui com Bartimeu. O texto lá no capítulo 10 de Marcos, no verso 48, diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Num resultado, já no capítulo 10, versículo 52, um pouquinho adiante, o texto narra aqui a frase de Jesus: vai, a tua fé te salvou. E esse é um ponto que é um pouco deturpado quando as pessoas pregam por fé, porque esse verso fala: vai, a tua fé te salvou. Aí talvez você possa ter escutado a mensagem assim, ó: tá vendo? Pela fé você consegue tudo. Não é assim. É pela fé que se linkou à vontade de Deus. Deus já tinha estabelecido a cura de Bartimeu, então a fé dele ligou no propósito de Deus. Não é que você tem a fé do He-Man e que você mora no castelo de Grayskull. Quem assistia He-Man aí, o castelo de Grayskull? Quem tinha como é que chamava era o tigre lá que virava, como é o nome? Gato Guerreiro. Cadê os gatos guerreiros aí da igreja ser? Senhor. Pastor, eu acho que eu estou na fase da caverna do Adulão ainda, tá?
Mas eles vão sair da caverna do Adulão e vão virar os guerreiros de Davi. Vamos lá, meus gatos guerreiros. Que tem uns que não tem nada de gato nem de guerreiro, né? Amados, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, não é o benefício em Bartimeu, mas é porque ele acreditou naquilo que o Jesus poderia fazer. O poder não estava na fé de Bartimeu, o poder está em Cristo. E o evangelho mais atual estabelece que o poder está na sua fé. Não, amados, que a sua fé não é nada se você não crê em algo, e esse algo é Cristo. Então não é sobre a sua fé, é sobre o propósito de Deus. Aí sim você linka a sua fé nisso. Porque, por exemplo, você pode pedir para um palmeirense: eu tenho fé que o meu time vai ser campeão mundial. Não vai! Está determinado. Tô brincando, igreja. Calma, vou voltar para a pregação. Amada igreja, Bartimeu tinha absolutamente tudo para fugir, se esconder daquele lugar. Bartimeu era um cego, estava à beira do caminho quando viu Jesus passando, e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então não foi a fé específica de Bartimeu, mas foi a misericórdia de Jesus que estabeleceu, e aí Bartimeu conecta a fé à misericórdia. Então é quando Jesus fala: a tua fé te salvou. Por quê? Porque Jesus já tinha dentro dele esse poder. A multidão tentou silenciá-lo, igreja. Eu vou falar uma coisa para você: vão tentar te silenciar, vão tentar expor só as fraquezas suas, vão tentar expor só os seus erros, vão tentar expor só as suas falhas, vão tentar expor só o que não deu certo. Mas não ande por isso. Ande pela visão, ande pela misericórdia de Jesus. Bartimeu podia olhar a situação dele, olhar a história dele, olhar a própria multidão, olhar a dificuldade de acesso. Só que sabe o que acontece nesse texto? Quanto mais oprimiam, mais ele gritava. Quanto mais ele era oprimido, mais ele gritava. Por que ele gritava? Porque a fé dele conectou-se à misericórdia de Cristo. Fé não se conecta à circunstância, fé se conecta a uma visão de reino. Bartimeu enxergou pela fé aquilo que Jesus tinha como desejo. O que muitos enxergam apenas como natural, a fé de Bartimeu fez enxergar o sobrenatural, o poder de Jesus. E como que vem essa fé? Pelo ouvir, porque o texto estabelece que ele ouviu falar sobre Jesus. Então entrou a fé pela palavra de Deus, e a multidão sim tenta silenciá-lo. Só que, igreja, a fé faz a pessoa romper vergonha, opinião, intimidações, qualquer tipo de circunstância. Você acha que eu estou aqui em cima por algum tipo de habilidade ou técnica? É pura fé, igreja. Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz, eu sei de onde Deus me tirou. Então quem tem fé, igreja, quem tem fé o suficiente para clamar, nunca ficará preso à voz opressora de uma multidão incrédula. Você pode repetir isso para a pessoa que está ao seu lado? Fala isso. Quem tem fé suficiente para clamar, nunca ficará preso à voz opressora de uma multidão incrédula. Então não importa onde Jesus está falando para você levar a palavra, não importa onde Ele está falando para você pregar, não importa onde Ele está te levantando para você orar, não importa onde Ele está te colocando para você ser uma serva, um servo de Deus, nada pode calar aqueles que têm a visão de reino e vivem pela fé. Confiar no Senhor, igreja, de todo o coração, e não se perder nos vossos próprios entendimentos. Está lá em Provérbios 3:5. Não diz respeito ao que você quer, diz respeito ao que Deus quer através da sua vida, como esposa, como marido, como filho.
como um líder da igreja, como um obreiro, como alguém que está em algum departamento em algum trabalho, viver pela fé é gritar no meio da multidão e ver o poder de Deus sobrenatural ser derramado através da tua vida. Amém, amados? Então guarda isso no teu coração. Não caminhe pelo visível, caminhe pelo que Deus já te direcionou, e tudo que Ele te direciona está dentro desse livro. A fé está estabelecida na palavra de Deus, igreja. Amém? Feche teus olhos por um instante. Obrigado, mano. Faz uma reflexão nesse período. Como está a tua fé? Será que você tem confundido a fé com a religião? Será